Olá a todos, estamos começando a primeira edição do canal Realidade Política. O assunto de hoje vai ser Fórum de São Paulo, muito bom para começar o canal. Vamos falar sobre como ele foi fundado na década de 90 por Lula, por Fidel Castro, com influência das Farc, muitas coisas que ajudam a corroer a América Latina, que causam problemas na Venezuela, na Argentina, no Brasil. Sim, o Fórum de São Paulo está presente no Brasil, está gerando influência política no Brasil. Lula, Dilma, todos apoiam o Fórum, são membros constantes nas reuniões e tentam negar a presença de terroristas dentro desse grupo. Portanto, hoje, com o apoio de Marlon Adami, vamos estar fazendo um vídeo explicando mais sobre o Fórum de São Paulo, de maneira rápida, dando as ferramentas para vocês conhecerem o que é o Fórum e o que ele causa na América. O Fórum de São Paulo começou na década de 90, com a união de Lula, do Partido dos Trabalhadores, que na época tentava ser presidente do Brasil, e Fidel Castro, ditador de Cuba, responsável por milhares de mortes, amigo, companheiro de Che Guevara, assassino. Portanto, gente da pior espécie, vindo diretamente de Cuba, estava presente na fundação do Fórum de São Paulo, que teve também sua primeira reunião na década de 90 e já contava com as Farc, Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, ou seja, uma organização terrorista está presente no Fórum de São Paulo. Qual a intenção da reunião desses partidos na América Latina? Levar a esquerda ao poder. Portanto, Fidel Castro e Lula reuniram todos os partidos a fim de tomar o poder na América Latina. O que aconteceu? Resultados: Venezuela, Argentina, que estão enfrentando os grandes problemas. Olha para onde o Brasil está caminhando, isso por grande influência do Fórum de São Paulo, que ainda continua fazendo suas reuniões, continua com as Farc participando, mesmo com o PT agora negando. O PT chegou ao poder e agora ele não pode demonstrar como está presente no Fórum de São Paulo. Mas sim, o PT continua, Lula continua participando das reuniões, Dilma continua declarando apoio, Fidel Castro continua tendo dedo político dentro do Fórum de São Paulo e ajudando a comandar os governos esquerdistas que vão dominando a América. Portanto, é muito importante conhecer o Fórum de São Paulo. Queridos companheiros e queridas companheiras, o Fórum de São Paulo, que se reuniu pela primeira vez há 23 anos aqui no Brasil, foi e é um extraordinário laboratório político. Nele, os partidos progressistas da América Latina e do Caribe formularam projetos e alternativas que estão mudando a realidade. Pois bem, vamos falar sobre as Farc no Fórum de São Paulo, que é algo que é muito polêmico. O PT nega que esse grupo participe do Fórum de São Paulo. A direção do Fórum nega isso. Porém, temos vídeos que comprovam isso. Vamos começar com Hugo Chávez, Raul Reis e Lula. Esses três são personagens principais, além de Fidel Castro. Raul Reis foi um dos líderes das Farc, morto em 2008 em Operação da Colômbia dentro do Equador. Lula diz que as Farc não está presente, os porta-vozes dizem que não, que o Fórum de São Paulo é uma organização só de partidos de esquerda, do bem, que tentam promover a igualdade. Porém, este líder, este guerrilheiro, responsável por muitas mortes, que foi morto em 2008, estava presente numa das primeiras reuniões do Fórum em 1995, em San Salvador. O próprio Hugo Chávez, em vídeo que vamos passar a seguir, falou que conheceu Lula e Raul neste encontro e declara que Raul foi assassinado e não foi um combate, que este guerrilheiro foi assassinado. O que Hugo Chávez fez para a Venezuela? O que é a Venezuela hoje em crise? Falta alimentos, suprimentos básicos, falta tudo. O que é Cuba hoje também? Mesmo com mais médicos e essa maquiagem que o PT tenta passar, Cuba não passa de uma ilha medíocre de um regime ditatorial. E as Farc sim está presente no Brasil. Lula, em seus discursos no Fórum de São Paulo, afirma que essa suposta democracia é a forma mais fácil da esquerda chegar ao poder. Mas qual a influência do Fórum de São Paulo nisso? O Fórum de São Paulo tem as Farc, que narcotraficantes fazem parte. A composição deles, traficantes de droga, tem facilidade para entrar no Brasil e trazer grande quantidade de drogas para o país. E isso por influência sim do Fórum de São Paulo e sim das Farc. Lula, Raul Reis, Hugo Chávez, todos esses estavam presentes na fundação juntamente com Fidel Castro e até hoje, os que ainda estão vivos, participam ativamente da esquerda tentando dominar Brasil, América e o mundo. Rendimos tributo a un buen revolucionario que fue
Raúl Reyes. Lo conocí personalmente. Lo conocí personalmente. Lo conocí. Recuerdo cuando salí de prisión, 1994, y andaban por estas calles de Caracas, esta Plaza Caracas, y estos barrios y aquellos pueblos. Yo recibí la invitación para asistir en 1995 al Foro de San Pablo, que se instaló aquel año en San Salvador. La invitación me la hizo un buen amigo, comandante revolucionario, fallecido hace poco, Shafiq Handal, y allá fui a parar a San Salvador. Y una de las personas a las que conocí fue, en aquella ocasión yo conocí a Lula, entre otros, y me llegó alguien a mi puesto ahí en la reunión, a una mesa de trabajo donde estábamos un grupo conversando, y recuerdo que me puso la mano por aquí y me dijo, hombre, quiero que hablemos. Y yo le dije, ¿quién eres tú? Raúl Reyes, uno de los comandantes de las Fuerzas Armadas Revolucionárias de Colômbia. Agora você vai ver um vídeo de 2013 em um discurso de Lula muito irônico, ironiza o governo dos Estados Unidos e ainda afirma que a forma mais fácil da esquerda dominar é essa falsa democracia que é imposta. Como o companheiro dele, Hugo Chávez, chegou ao poder, como ele próprio chegou ao poder e como eles vão dominando a América. Muitos países estão aderindo a essa ideologia e estão afundando por causa disso. Veja agora Lula falando no Fórum de São Paulo. Queridos companheiros e companheiras, delegados do 19º Fórum de São Paulo, companheiros e companheiras que compõem a mesa, companheiros representantes das delegações estrangeiras e, sobretudo, os companheiros responsáveis pela organização desse encontro. E a história se encarregou de provar que a democracia exercida a partir da participação das massas, ela pode ser a melhor fonte para que a esquerda chegue ao poder em qualquer país do mundo. E eu quero, companheiro da direção do Fórum de São Paulo, debitar parte da chegada da esquerda ao poder na América Latina pela existência dessa cosita chamada Fórum de São Paulo. Foi aqui, e devemos muito aos companheiros cubanos. Devemos muito aos companheiros cubanos. Porque, ao contrário do que muita gente conservadora pensa, os companheiros cubanos sempre nos ensinaram que o exercício da tolerância entre nós, a convivência pacífica na diversidade entre nós, a convivência entre os vários setores de esquerda era a única possibilidade que permitia que nós tivéssemos avanço aqui nesse continente. E isso aconteceu e pode acontecer muito mais, porque agora nós temos a obrigação de não permitir que haja nenhum retrocesso nas conquistas que nós obtivemos até agora. Agora, para finalizar, vamos deixar o professor Marlon Adame, historiador com grande experiência no assunto, na área, sobre o Fórum de São Paulo, falar um pouco sobre como esse movimento tenta dominar, quais são os métodos usados, como eles influenciam os países da América e como isso é totalmente prejudicial para o Brasil e para o continente. Muito obrigado pela atenção, Realidade Política agradece. Fique agora com o professor Marlon Adame. Boa noite, telespectadores e leitores do site Realidade Política. Esse primeiro programa aqui, ele tem como foco principal, tema principal, o Foro de São Paulo. É um tema bastante emblemático dentro da realidade política latino-americana e principalmente brasileira, no que tange de que o
partido que governa nos últimos 12 anos e que tenta sua reeleição depois de amanhã, é um dos fundadores deste foro, ou, melhor dizendo, um clube, né? Um clube latino-americano com o intuito de fomentar o modelo socialista na América Latina, aos moldes do marxismo-leninista, stalinista soviético. Mas o Foro de São Paulo ele não surge do nada. Ele tem um histórico que remonta à Revolução Cubana, remonta ao início dos anos 60, onde, em 1960, após a tomada de poder de Cuba por Fidel Castro e Che Guevara e seus guerrilheiros, eles, em 1960, fundam uma organização chamada OLAS, Organização Latino-Americana de Solidariedade. Essa organização ela tinha como intuito a difusão e a implementação do socialismo na América Latina, e chegou até a atingir alguns países africanos. O caso da África do Sul, de Angola e alguns outros de menos expressão. Mas a OLAS ela tinha o seu objetivo continuar o processo de internacionalização do socialismo no continente americano. Com a morte de Che Guevara, ela ela se extingue, porque Che Guevara, que era o grande ponto de lança, as relações públicas da OLAS, né, nesse processo de divulgação e implementação, né, organização de grupos guerrilheiros nos países que adotavam ou que compravam essa ideia dessa organização. Nós temos aí os anos 60, os anos 70, onde alguns países orientados e tutelados financeiramente por Cuba tentam, de uma maneira restrita dentro dos seus países, continuar esse processo de implantação do socialismo, mas sem sucesso. Passa os anos 80, os anos 90, nós temos a derrocada da União Soviética, né, o fechamento do modelo socialista soviético, e nós temos, por coincidência, no mesmo período, né, nós temos a União Soviética fechando o modelo socialista, partindo para um capitalismo emergencial, e no Brasil nós temos a ascensão de uma figura bastante carismática, que literalmente passa a ser a grande liderança, a grande referência das chamadas classes operárias, que é o seu Luiz Inácio. O Lula, após perder aquela primeira eleição direta com o voto popular, em 89, para um pseudo-candidato de direita, ele aproveita aquele seu momento carismático e, de alguma forma, tenta tirar algum proveito, algum lucro desse momento de grande ascensão, de grande momento de que ele esteve em voga, né? Ele estava ali como o grande referencial dessa classe trabalhadora. E ele parte para uma conversa. Após perder as eleições, ele parte para uma conversa com Fidel Castro, aonde Fidel Castro tira do seu arquivo o projeto OLAS e, em conjunto com Lula, aproveitando esse seu momento de evidência, fundam o chamado Foro de São Paulo. A primeira reunião foi na cidade de São Paulo, motivo pela qual ficou batizada com o nome da cidade onde foi realizada a primeira reunião.
E o intuito era, novamente, fomentar o modelo soviético, socialista, leninista na América Latina, América Central e Caribe. Ou seja, o Brasil ficaria como a liderança socialista na América do Sul, Cuba faz a liderança no Caribe e a Nicarágua faz a liderança na América Central. E, a partir daí, nós temos anualmente reuniões periódicas para revisão do projeto, formulação de novas ações para que esse projeto de implantação do socialismo ele seja algo constante. Quem forma o clube? Além de Fidel Castro, Lula e o PT, nós temos alguns representantes brasileiros, como o PCdoB, como o PDT, o PSB, os partidos políticos de esquerda tradicional do Brasil, o PCB, todos eles, digamos, de uma linha de esquerda mais radical. Todos os partidos de esquerda da América Latina e Caribe, todos eles congregam o Foro, são fundadores. Inclui-se nesse clube grupos guerrilheiros. O Brasil teve um período da sua história, nos anos 60 e 70, onde houveram alguns grupos guerrilheiros bastante ativos, mas que, após o regime militar, eles se extinguiram. Não sobrou nenhum tipo de ramificação que pudesse, na atualidade, ou lá nos idos dos anos 90, a gente poder afirmar que tivesse algum grupo guerrilheiro ativo no Brasil. Mas nós temos grupos guerrilheiros ativos ainda, organizados, no Chile, na Argentina, no Uruguai, na Bolívia, no Peru, e esses grupos guerrilheiros eles estão congregando também o grupo de formação do Foro de São Paulo. E o grande pilar desse clube é a FARC, Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, que iniciou todo o seu trabalho revolucionário, primeiramente atuando como um grupo que se assemelharia muito com o que nós temos hoje conhecido como MST, ou então o grupo do movimento dos sem-teto, tá, da área urbana. A FARC era um grupo armado, um grupo guerrilheiro armado, que fomentava a sua luta socialista por terra através de sequestros, roubo ao banco, extorsões, né, e que, a partir dos anos 90, ele substitui a sua temática de alimentação financeira do trabalho do grupo, substituindo a extorsão, o sequestro e os roubos a banco por monopolizar a produção e o tráfico de droga internacional. Ou seja, nós temos a morte ou o assassinato dos líderes dos cartéis da droga na Colômbia, o cartel de Cali, de Medellín, e a FARC ela absorve a produção e o monopólio de comercialização da droga, né? Então, nós temos aí o braço político, os partidos políticos que formam o Foro de São Paulo. Nós temos os grupos guerrilheiros individualizados em seus países, como uma forma de poder amedrontar a sociedade através do modelo de crime organizado ou de liderança de um crime organizado. E a FARC alimentando esse crime organizado, né, e injetando recursos financeiros para essa revolução continental. O primeiro grande salto
ou a primeira grande ação do Foro de São Paulo nesses 24 anos de existência foi a implementação do primeiro grande laboratório socialista da América Latina, que foi a Venezuela, com a instalação, ou com primeiramente, a eleição do Hugo Chávez, onde o Hugo Chávez pegou todos os projetos do Foro de São Paulo para implementar o socialismo e colocou em prática na Venezuela. Hoje, particularmente, nós temos uma Venezuela literalmente cubanizada, ou seja, a Venezuela vive um regime ditatorial, marxista, socialista, extremamente empobrecido, né? E que a gente não consegue observar até onde a democracia, né, ela tem força, a força da democracia, a força das leis, do poder judiciário, ela tem forças para derrubar um modelo ditatorial de esquerda como vem sendo aplicado nos últimos anos na Venezuela. No momento em que esse projeto, essa agenda do Foro de São Paulo, ela começa a obter sucesso na Venezuela, o Lula diz que no momento em que a América Latina e os países da América Latina, da América Central, tiverem presidentes eleitos pelo voto democraticamente, mas que façam parte e que apliquem a agenda do Foro de São Paulo, a coisa, digamos, a tendência era o progresso muito rápido dessa implementação socialista na América. Nós temos aí o Hugo Chávez, nós temos, estamos fechando agora 12 anos de PT, aonde muitos dos projetos que foram aplicados no Brasil saíram das reuniões do Foro de São Paulo. Não é uma agenda do partido, não é uma agenda do Lula ou da Dilma, mas é uma agenda do Foro, aplicado aqui. Nós temos a Argentina, que já caminha para o segundo ano de uma crise muito forte, também por aplicar os projetos de implementação do socialismo na Argentina, via Foro de São Paulo. Nós temos a Bolívia e o Uruguai de uma forma um pouco mais sutil, mais suave, sem muitos reflexos violentos ou tão agressivos para a sociedade, né? Mas a Bolívia também, hoje, pode-se dizer que existe um monopólio da política pelo partido do Evo Morales. Recentemente tivemos aí o Uruguai implementando a legalização da maconha no país. E, lentamente, de uma forma muito sutil, a gente observa, sem muita resistência, né, os países, os nacionais de cada país não conseguem observar o que está acontecendo e que não é causado pelo seu presidente ou pelo partido do governo, e sim por algo que trabalha às sombras, o Foro de São Paulo. Tá? Então, o Foro de São Paulo nasceu em 90 e ele começa a aparecer de uma forma midiática, ou começa a ser falado a respeito dele, com uma ênfase maior, e com uma análise e uma pesquisa maior para saber com quem as pessoas estão lidando, nos últimos 4, 5 anos. Antes disso, existiam poucas vozes solitárias que literalmente denunciavam esse grupo como sendo algo ilegal, né? Algo subversivo dentro da realidade política de cada país. Tá? Então, primeiramente, no momento em que um presidente, onde o seu partido faça parte do foro,
ele assume a presidência, uma das primeiras ações é neutralizar ou vincular não seria bem o termo adequado, mas atrelar a mídia, a grande mídia, a mídia oficial, ao governo. Ou seja, a mídia perde o seu potencial de investigação. E assim, o Foro de São Paulo continua sendo algo obscuro, sutil, trabalhando às sombras, né, deixando que essas poucas vozes solitárias tentem, de alguma forma, alertar para esse projeto maior, que não é um projeto nacional, é um projeto internacional, de consequências continentais, e essas pessoas, solitariamente, não ecoam, não conseguem influenciar, ou pelo menos alertar as pessoas para o perigo em que essas nações correm, né? Tentando explicar os seus cenários políticos nacionais por eles próprios, aonde a explicação está fora dos seus países, ou seja, numa cúpula maior, acima do partido que as pessoas enxergam que está no governo, ou daquele presidente que, ao invés de ter um projeto para a nação, ele tem um projeto que é um projeto conjunto com outros países para a construção de um modelo, um governo, né, a nível continental, de esquerda, marxista, autoritário, ditatorial. Então, o Foro de São Paulo existe uma vasta documentação disponibilizada na internet. Existe uma grande gama, inclusive vídeos das primeiras reuniões do Foro de São Paulo, na íntegra. Vocês podem encontrar esses vídeos no próprio YouTube. Quer dizer, o Foro de São Paulo ele não foi escondido. Ele sempre foi exposto. Só que as pessoas, tendo outras preocupações, outros afazeres mais emergenciais, a sociedade estando com o seu foco direcionado para outras emergências do dia a dia, ela não tendo pelo menos uma provocação da grande mídia para a existência do Foro de São Paulo, o Foro praticamente passa como uma teoria da conspiração divulgada por um ou outro nome, né, sem muito, passando como um assunto sem expressão para a maioria das pessoas, não só a nível de Brasil, mas a nível continental, né? E hoje a gente observa que essa agenda, que os projetos, que as metodologias de implantação do socialismo na América Latina, elas estão num estágio extremamente avançado, aonde principalmente foi utilizado nesses 20 anos uma metodologia não radical ou não revolucionária como o modelo tradicional de Lenin ou de Stalin, mas o Foro de São Paulo optou pela metodologia gramscista, ou seja, não se faz as revoluções com armas enfrentando os tanques, como ocorreu no final dos anos 60 e na década de 70. Mas faríamos a revolução invadindo e tomando todos os espaços da sociedade, primeiramente tomando o poder através do voto, através das eleições, da democracia. Após chegar ao governo, nós vamos tomar todos os espaços da administração pública, executivo, legislativo e judiciário, aparelhando com a sua militância, com as pessoas comprometidas com o seu partido, e esse partido estando comprometido com a agenda do Foro, e, posteriormente, fora da esfera pública, nós temos a tomada de espaços na mídia,
nas escolas, nas universidades, formando professores, formando universitários, formando jornalistas críticos que apoiem esse projeto e, se não apoiam, ajudam a deixá-lo ele sutilmente trabalhando nos bastidores desse grande cenário que é a realidade do dia a dia da política e da economia do Brasil e dos demais países que compõem o continente. Recentemente, houve a última reunião do Foro de São Paulo, que foi na capital da Bolívia, em La Paz, aonde, na ata final desta reunião, uma mensagem muito emblemática e muito forte é que a América Latina caminha para a construção de uma grande pátria-mãe. Ou seja, a agenda ela vem sendo aplicada e ela vem obtendo sucesso absoluto. Amanhã, domingo, nós temos aí um momento onde, pelo menos, o Brasil pode estancar um pouco o avanço dessa agenda, não elegendo ou não provocando um segundo turno onde fiquem Dilma e Marina. A única maneira do Brasil dar uma retardada ou uma freada nesse processo de socialismo via Foro de São Paulo é não elegendo nem Dilma e nem Marina, porque ambas estão comprometidas com a agenda do Foro, seus partidos participam do Foro de São Paulo e tudo que o Foro precisa e quer é que uma das duas vençam as eleições de amanhã e deem a devida continuidade neste processo iniciado com o primeiro mandato do Lula e que nos últimos 4 anos teve um grande progresso, um grande avanço no governo Dilma. Então, eu creio que de uma forma muito rápida, objetiva, eu consegui passar uma ideia da grandiosidade, da trajetória, da cronologia desse grupo chamado Foro de São Paulo e das nefastas consequências da aplicação da sua agenda, não só no Brasil, mas na América Latina como um todo. Recomendo uma pesquisa no YouTube para vocês observarem os vídeos das reuniões que estão disponibilizados no YouTube. Basta colocar na busca lá Foro de São Paulo, vão aparecer N vídeos originais da época, das reuniões de 1990 da Fundação, das reuniões de 2008, 2009, tá? Estão todos disponibilizados. E quem quiser um pouco mais de informação, se aprofundar um pouco mais, visitem o site Mídia Sem Máscara, onde lá tem todas as atas do Foro de São Paulo disponibilizadas, e também vocês podem visitar o site oficial do Foro de São Paulo. O Foro de São Paulo tem um site onde todas as informações do Foro estão lá disponibilizadas. Tá? Então, eu recomendo, pesquisa no YouTube, observar o site Mídia Sem Máscara, onde tem lá depositadas as atas, e um pouquinho de pesquisa no site da própria organização também vale a pena e é bastante interessante para a gente conhecer realmente com quem o Brasil está lidando e quais são as suas intenções. Uma boa noite. Muito obrigado.